Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as principais notícias da Justiça Trabalhista. E nesta edição você confere: construtora que deixou jardineiro 3 meses sem salário é condenada por dano moral. No quadro Quero Post, a dúvida é sobre direito a plano de saúde em caso de demissão do trabalhador. E veja também a cerimônia de entrega do Prêmio Gabinete Legal, que homenageou ministros e servidores que se destacaram no cumprimento de metas. O Revista TST está no ar. Nós começamos o Revista TST de hoje com um caso de destaque julgado durante a sessão 1 de dissídios individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. O repórter Dalai Solino acompanhou os trabalhos por lá e tem mais informações. Olá, Dalai. Olá, Ana. O caso de destaque julgado na SDI1 é referente ao pedido de pagamento de descanso não usufruído durante o intervalo interjornada e intrajornada de um empregado de uma empresa de transporte de valores. De acordo com o trabalhador, tais intervalos eram aproveitados apenas parcialmente. Na Justiça, o empregado questionou ainda a forma de compensação de horas extras estabelecida pela empresa em acordo, além dos gastos com a manutenção do uniforme que era fornecido pelo empregador. Na SDI1, os ministros analisaram se seriam devidas apenas as horas que extrapolassem as 44 horas semanais ou se o pagamento de todas as horas extras deveria ser integral. A gente vê mais detalhes na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, ao julgar o caso inicialmente, estipulou o pagamento das horas não aproveitadas do intervalo interjornada, conforme a orientação jurisprudencial 355 da SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho, que determina a remuneração integral das horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional. Sobre o intervalo intrajornada, que seria o repouso para a alimentação, o regional seguiu o estipulado no artigo 71 da CLT, que obriga o empregador que não observar o descanso a pagar o período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração normal de trabalho. Em relação ao custo de manutenção do uniforme, o TRT paranaense negou o pedido do trabalhador e afastou a validade do acordo coletivo que permitia a compensação de horas extras feitas em feriados e fins de semana, já que era habitual o trabalho extraordinário, mas determinou o pagamento apenas das horas que extrapolavam a jornada de 44 horas semanais. O caso chegou à sessão 1 de dissídios individuais depois que a empresa questionou o pagamento das horas feitas extraordinariamente. O relator, ministro Brito Pereira, reforçou o entendimento da súmula 85 do TST. A súmula descaracteriza o acordo de compensação de jornada no caso de horas extras realizadas habitualmente. Nesse caso, as horas que ultrapassam o limite de 44 horas semanais devem ser pagas como horas extraordinárias, e quanto àquelas horas que seriam destinadas à compensação, deverão ser pagas a mais apenas por trabalho extraordinário. O 84 da parte final determina em circunstâncias outras que paga o adicional. Neste caso, estou concluindo por determinar o pagamento do adicional. Não apenas do adicional, mas das horas extras. O ministro Márcio Eurico Vitral Amaro abriu divergência por entender que apenas o adicional deveria ser pago e não o total das horas. Estou apresentando divergência, senhor presidente, entendendo que é a hipótese e por isso seria devido apenas o adicional. O ministro Vieira de Mello Filho pediu vista regimental para analisar melhor o caso e observou que a jornada exercida pelo trabalhador era exaustiva, chegando a passar de 50 horas semanais algumas vezes, e assim seguiu o voto do relator. Na presente hipótese, o pacto de compensação de jornada, meu juízo, não pode ser reputado válido. O acordo semanal é o ajuste de horário, no qual a compensação das horas a serem elaboradas durante a semana ocorre dentro da própria semana, sem extrapolar o limite semanal com a concessão recíproca de benefícios e obrigações. No caso, o regime semanal não era realizado na prática e era ignorado. O colegiado, as folhas 272 e 73, verificou as sobrejornadas em todos os meses, além da compensação, em números bastante consideráveis. A ministra Maria Cristina Peduzzi acompanhou a divergência. É devido o pagamento integral
da hora extra decorrente da irregularidade da compensação, qualquer irregularidade no cumprimento de acordo de compensação, no que ultrapassar as 44 semanais. Aí sim é devido pagamento integral com adicional, mas não no período inferior a esse limite. E esta é a minha leitura da súmula. Os ministros, por maioria, restabeleceram um acórdão regional, vencidos os ministros Márcio Eurico Vitral Amaro e Maria Cristina Peduzzi. Quer conhecer as instalações do Tribunal Superior do Trabalho em visitas guiadas e gratuitas? É o projeto TST de Portas Abertas, que permite ao público ver de perto como é o funcionamento da mais alta corte trabalhista e ampliar a compreensão sobre a história e o papel da instituição. Ficou interessado? Então agende sua visita no nosso site www.tst.jus.br. Elas ocorrem sempre aos sábados em 2 horários, às 15 e às 16 horas. E depois do intervalo, quero post. Em caso de demissão, o trabalhador ainda tem direito ao plano de saúde? A resposta você confere no próximo bloco. Estamos de volta com o Revista TST e vamos conferir casos de destaque julgados pelas turmas do tribunal. E eu começo com o julgamento da 6ª turma. Uma empresa de alimentos no Rio Grande do Sul vai ter que indenizar uma trabalhadora em R$20 mil por não conceder o intervalo para a amamentação conforme previsto na CLT. A empresa alegou que a trabalhadora não comprovou que era impedida de usufruir o intervalo para a amamentação da filha recém-nascida. Mas o relator, ministro Augusto César Leite de Carvalho, afastou a alegação da empresa, mantendo a condenação imposta pelo TRT gaúcho. Para o ministro, são inegáveis o abalo moral e o constrangimento sofridos pela trabalhadora e os prejuízos à saúde da criança. E a 7ª turma manteve condenação imposta a uma empresa de ônibus no Paraná que demitiu um motorista depois que ele apresentou denúncia ao Ministério Público do Trabalho sobre as condições de trabalho. O motorista registrou denúncia no Ministério Público do Trabalho questionando os descontos na folha de pagamento dos empregados. Logo após, ele foi dispensado. A empresa alegou que demitiu o motorista e outros trabalhadores devido a um excesso de empregados no quadro de pessoal. Mas uma testemunha afirmou que a dispensa ocorreu por causa da denúncia ao MPT e depois de os trabalhadores ameaçarem entrar em greve. Para o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, a atitude foi desleal e discriminatória e, por isso, determinou o pagamento de R$20 mil de indenização. Em recurso ao TST, a companhia alegou que o empregado não comprovou que a demissão foi motivada pela denúncia. Mas o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, esclareceu que a decisão do regional foi baseada em provas e, por isso, estava correta, uma vez que houve abuso do poder potestativo do empregador. Por unanimidade, a turma negou o recurso, ficando mantida a condenação ao pagamento de R$20 mil de indenização por dano moral. E a Justiça do Trabalho condenou uma construtora por descumprimento da cota de empregados com deficiência. O caso foi julgado pela 1ª turma. O Ministério Público do Trabalho moveu ação civil pública contra a construtora, que já havia sido autuada em 2012 por manter 148 trabalhadores contratados, mas nenhum cotista. Em defesa, a empresa alegou falta de oferta de profissionais com deficiência no mercado de trabalho. Mas o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná entendeu que não foram utilizados todos os meios possíveis para completar a cota. O TRT observou que, inicialmente, foram ofertadas vagas de servente de pedreiro,
função que exige grande esforço físico, o que limita a possibilidade de encontrar profissionais com deficiência habilitados para a função. Para o regional, a conduta da construtora foi discriminatória. Por isso, determinou o cumprimento da cota sob pena de pagamento de multa e indenização por danos morais coletivos. O caso chegou ao TST depois que a empresa recorreu da decisão regional, afirmando que teria demonstrado esforço no cumprimento da cota ao contratar a empresa de recursos humanos para a divulgação das vagas abertas. O relator na primeira turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, afirmou, no entanto, que os esforços da construtora foram limitados, já que inicialmente ficaram restritos a uma função que exige razoável esforço físico. Assim, ficou mantida a condenação da empresa. A decisão foi unânime. E a gente continua o nosso giro de notícias. O destaque agora é da quinta turma. Um jardineiro que ficou 3 meses sem receber salário vai ser indenizado em R$5 mil. Inicialmente, o TRT de São Paulo havia absolvido a empresa da condenação por entender que a falta de pagamento dos salários não representa ofensa à honra do empregado, nem mesmo violação à fonte de subsistência, porque é possível o recebimento do valor por meio da justiça. Mas, para o relator do caso no TST, ministro Brito Pereira, é evidente a violação à dignidade, honra e imagem do trabalhador, prescindindo de prova efetiva do dano. O ministro explicou ainda que o dano moral, no caso, é presumido, sendo necessária apenas a prova da ocorrência dos fatos narrados na reclamação trabalhista. E essa notícia repercutiu na página do TST no Facebook, que recebeu alguns comentários. Na opinião do Luiz Medeiros, a decisão está correta. Deixe você também o seu comentário na nossa página. O endereço é facebook.com/TSTJus. E você, tem alguma dúvida trabalhista? Publique sua pergunta nas redes sociais com a hashtag #QueroPost, que a gente responde para você. E a dúvida de hoje, publicada na nossa página no Facebook, é da Lana Filizola e ela diz o seguinte: fui demitida da empresa que eu trabalhava. Ainda teria direito ao plano de saúde? Confira a resposta na reportagem. O plano de saúde era um dos benefícios que mais atraíam Conceição no antigo emprego de vendedora em uma loja de eletrodomésticos. Ela pagava uma parte e a empresa outra. Quando a trabalhadora foi demitida em janeiro de 2016, logo imaginou que perderia o benefício, mas acabou surpreendida. Eu fiquei sabendo quando eu fui assinar a minha demissão e o gerente me informou que eu poderia sair da empresa e continuar com o plano. Logo eu liguei na central e eles me informaram que eu tinha direito e eu pedi para continuar com o plano. Ao longo de 9 anos, enquanto esteve na empresa, a loja pagava a metade do valor do plano de saúde e Conceição o restante. Depois da demissão, ela passou a desembolsar tudo sozinha. Aí esse valor ficou o valor dobrado. Mas não é todo ex-empregado que tem direito a continuar com o plano de saúde, não. Quem pede demissão, por exemplo, não tem esse direito. Também é preciso que a demissão ocorra sem justa causa e que o trabalhador tenha contribuído com o plano por pelo menos 1 ano e meio. A Lei 9.656 de 1998 prevê que o trabalhador tem direito de continuar com o plano de saúde pelo prazo correspondente a 1/3 do tempo em que permaneceu como beneficiário. Esse período pode variar de 6 meses a 2 anos após a demissão. A lei ela fixa um mínimo de 6 meses e, por dedução lógica, o trabalhador teria que, no mínimo, ter 18 meses de contrato de trabalho para atingir o mínimo que a lei dispõe, que são 6 meses, portanto, 1/3 do que a lei prevê. Após a demissão, cabe ao trabalhador assumir o pagamento integral da mensalidade se quiser continuar com o benefício. Já o plano de saúde deve manter as mesmas condições do seguro que eram praticadas no período em que o trabalhador estava em atividade. O benefício é garantido a todos os familiares dependentes, inclusive em caso de morte do titular. Se eles, os dependentes, se já eram beneficiários, sim, não pode, após a demissão, ele querer colocar os dependentes como beneficiários. Mas se antes da demissão ele tinha dependentes,
essa situação jurídica vai ser mantida após a rescisão contratual. Assim que for admitido em uma outra empresa, o trabalhador perde direito ao benefício da empresa anterior. Isso também ocorre caso a antiga empresa deixe de oferecer o plano de saúde para os atuais empregados. Vale lembrar que, após ser demitido, o trabalhador tem prazo de 30 dias para manifestar interesse pelo plano de saúde. Com o plano de saúde eu me sinto mais segura, né? Fiquei feliz. E no próximo bloco, conheça os vencedores de 2017 do Prêmio Gabinete Legal, que premia ministros e servidores que se destacaram no cumprimento de metas. O vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, lançou o livro Direitos Sociais Trabalhistas. A obra aborda temas atuais relativos à reforma trabalhista e propõe uma profunda reflexão sobre o tema. O lançamento do livro Direitos Sociais Trabalhistas foi na sede do TST em Brasília. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, falou sobre a abordagem da obra em relação aos temas atuais. Oferece a minha visão entre os julgamentos havidos durante a minha presença aqui no Tribunal Superior do Trabalho e propõe uma profunda reflexão sobre a mudança na CLT. De acordo com o ministro, o livro é um referencial importante, além de uma contribuição ao debate que surge com as modificações trazidas pela reforma trabalhista. Segundo ele, o importante neste momento é que os operadores de direito não só conheçam as mudanças, mas façam análises críticas dos aspectos alterados. Uma contribuição muito importante à urgente reflexão sobre as mudanças nas relações de trabalho que o Brasil e o mundo vive nos dias atuais. E o TST inaugurou o Memorial Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, um espaço moderno que valoriza ainda mais a história do TST. Todo lugar tem uma história para contar, não é mesmo? E a da Justiça do Trabalho está aqui. Seja muito bem-vindo ao Memorial Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, do Tribunal Superior do Trabalho. O espaço reinaugurado este mês recebeu esse nome em homenagem ao primeiro presidente do TST. É muito importante, para mim é fundamental que perceber que a instituição, passado tanto tempo, meu pai morreu há 16 anos, tanto tempo passado, e o colegiado atual do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra, à frente, reconhecerem na história da Justiça do Trabalho a importância de Geraldo Bezerra de Menezes. Quando nós conseguimos fazer com que este memorial, modernizado em padrões europeus, de iluminação, de refrigeração, de destaque de acervo, e poder dar o nome de quem foi o primeiro presidente do tribunal, lembra de uma história que tem mais de 75 anos para a Justiça do Trabalho, mais de 70 anos para o Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, para nós é um momento também histórico. A galeria foi reformada. Os objetos e documentos expostos contam uma história muito bem conservada e tudo agora está mais protegido. Além do acondicionamento deles, dentro deles há um trabalho onde você encontra uma temperatura agradável para eles. A luz, a iluminação, ela é especial para isso, porque ela não oferece calor, né, em excesso, apenas o mínimo necessário, para que o objeto tenha o conforto necessário e a gente consiga preservar, porque a tônica do memorial envolve dois aspectos, e um deles é a preservação, e o outro é preservar para quê? Para disponibilizar.
E esse patrimônio aqui faz parte do patrimônio arquivístico brasileiro, protegido inclusive por lei. E ainda tem mais novidades. Essa tela touch e essa televisão que mostram fatos marcantes da Justiça do Trabalho. O espaço agora também está adaptado às pessoas com deficiência. Os novos expositores são mais baixos para atender os cadeirantes. E os visitantes encontram aqui a consolidação das leis do trabalho em Braille. Nós temos aqui na sequência a CLT em Braille, para que possa ser eventualmente acessada por aqueles que tenham deficiência visual. Todas as vitrines, né, todas as prateleiras, né, tem visualização bem acessível, e essa é a ideia, né? Nós devemos trazer para a nossa realidade aquilo que nós pregamos para outras organizações, evidentemente. O lado externo do memorial também foi bem aproveitado. As vitrines exibem objetos que pertenciam ao ministro Bezerra de Menezes. Posteriormente, as vitrines poderão receber outras exposições relacionadas à Justiça do Trabalho. O memorial está aberto das 8 da manhã até às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Em 2016, o TST lançou o Prêmio Gabinete Legal. A premiação, concedida a gabinetes de ministros do tribunal, é uma forma de incentivar ainda mais a produtividade e a celeridade nos julgamentos dos processos. E já temos o resultado dos vencedores da edição de 2017. Confira na reportagem. Criado para reconhecer o empenho de ministros e servidores no cumprimento das metas judiciárias estabelecidas no Plano Estratégico 2015-2020, o Prêmio Gabinete Legal chega ao 2º ano. Foram homenageados primeiro, segundo e terceiro lugares em 8 categorias, um total de 24 prêmios. Na categoria Maior Número de Processos Julgados, o vencedor foi o gabinete da ministra Delaide Miranda Arantes. O prêmio para o maior número de processos julgados por processos recebidos ficou com o gabinete do ministro Valmir Oliveira da Costa, representado pela chefe de gabinete Denise Solano. O menor percentual de recursos internos foi conquistado pelo gabinete do ministro Fernando Eizuono. Na categoria Menor Tempo Médio de Processos Conclusos, o grande vencedor foi o gabinete da ministra Maria de Assis Calcin. O gabinete da ministra Dora Maria da Costa ficou com o prêmio de menor acervo processual. A desembargadora convocada Silene Ferreira Amaro Santos representou na premiação o ministro Aloísio Correia da Veiga, que venceu nas categorias Gabinete com menor percentual de processos antigos e Processo mais antigo, sendo comparativamente mais recente em relação aos demais gabinetes. Este ano, o Prêmio Gabinete Legal veio com uma novidade: a categoria Menor Somatório em 4 áreas. O maior número de processos julgados, o menor percentual de recursos internos, o menor acervo processual e o menor percentual de horas extras realizadas. Promovido pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, em conjunto com a Assessoria de Gestão Estratégica e a Coordenadoria de Estatística e Pesquisa, o prêmio visa estimular a competição saudável entre os gabinetes do TST. Poder premiar cada gabinete, cada ministro, cada servidor, é para nós uma grande alegria e um estímulo. Hoje, os parâmetros de desempenho do tribunal já passam a ser aqueles parâmetros que podem ser adotados por todos os gabinetes. Se um conseguiu atingir essas metas, por que nós também não poderemos? Então, essa boa emulação pode fazer com que a prestação jurisdicional no TST e na Justiça do Trabalho seja cada vez de melhor qualidade e maior celeridade. E esta edição do Revista TST termina aqui. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.